Olá, doutora, tudo bem? Hoje aqui nós vamos apresentar sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Análise Epidemiológica do Grau de Conhecimento de Pacientes Vivendo com HIV e AIDS em Boa Vista, Roraima, orientado pela professora Fabiana Nakashima. Senhora, o nosso trabalho ele foi formulado na forma de um artigo científico, então nós vamos falar aqui na nossa apresentação sobre a introdução, os objetivos, metodologia, resultados, discussões, as limitações, conclusões, por fim os agradecimentos e as nossas referências bibliográficas. Falando inicialmente sobre a AIDS, ela tem ali os primeiros casos registrados pelo CDC nos Estados Unidos, que foram relatados ali no ano de 1981, quando pacientes, principalmente pacientes jovens e homossexuais, foram acometidos por doenças oportunistas e também por algumas doenças malignas raras. Ela é uma doença que ela é causada pelo vírus HIV, um retrovírus que tem ali um tropismo pelas células TCD4, ou seja, células da nossa imunidade, e que por meio de uma série de processos evolutivos complexos por meio das transmissões entre as espécies, eventos recombinantes e também de mutações genéticas, vai levar ao desenvolvimento dessa condição. E esse vírus ele pode ser transmitido de diversas formas, como por exemplo a transmissão sexual, tanto pela via vaginal quanto pela via oral e a via anal, quanto também por meio de objetos cortantes contaminados e por meio da transmissão vertical ali durante a gestação, até mesmo no momento do parto ou com o aleitamento materno. Quando o paciente ele se infecta com esse vírus, né, vai começar ali um processo de replicação viral e esse acometimento vai levar a três fases clínicas principais. A fase aguda, inicialmente, com manifestações mais inespecíficas, podendo levar, por exemplo, a febre, a linfonodomegalia, a um racha, uma faringite. Posteriormente, vai evoluir para uma fase de latência, em que o paciente ele vai ficar ali assintomático, e essa fase pode durar ali até cerca de 10 anos, se não for identificada essa doença, iniciado o tratamento, ela vai evoluir ali para a fase de AIDS, em que o paciente vai desenvolver doenças oportunistas, pode desenvolver doenças malignas e evoluir até mesmo para o óbito. Pode passar. Falando do contexto brasileiro, né, com a rápida disseminação desse vírus pelo mundo, o Brasil ele enfrenta essa pandemia desde ali dos anos 80, com a criação ali do SUS, por meio da universalidade do acesso ao serviço de saúde, por meio da promoção de saúde, disseminando informações quanto ao vírus, quanto à prevenção, estimulando o uso de preservativos, né, de barreira, como por exemplo a camisinha, e também o diagnóstico precoce, com incentivo às testagens rápidas e também o fornecimento do tratamento gratuitamente, né, por meio da TARV a esses pacientes. Porém, mesmo com todas essas medidas, o nosso país ele ainda enfrenta uma série de desafios no combate a essa pandemia, como a desigualdade social, o estigma que essa doença tem e também algumas crises comunitárias, podendo ser citada aqui a crise do Covid, que atrapalhou, então interrompeu ali o funcionamento de diversos serviços de saúde aqui no nosso país e promoveu ainda mais uma vulnerabilidade para o HIV. No ano de 2023, estima-se ali que mais de 46 mil novos casos de HIV foram notificados, o que representa ali um aumento de cerca de 4,5% em comparação ao ano anterior, onde Roraima lidera ali o ranking de estados com a maior taxa de detecção, ficando à frente apenas do Amazonas, Santa Catarina e também do Pará. Somente aqui o município de Boa Vista foi registrado ali 50, em média 50 casos por mil habitantes, o que está acima da média nacional. Pode passar. Em se tratando do acesso à informação, o Ministério ele reconhece e valoriza muito a importância de que os pacientes eles sejam informados quanto a todos os processos que envolvem essa doença de transmissão, medidas de prevenção, comportamento de risco, para que haja ali uma quebra na cadeia de transmissão, uma adesão adequada ao tratamento e que seja reduzido ali tanto a mortalidade dessa doença quanto novos casos. Então, ele institui ali no Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS a comunicação social, em que vai fornecer para a população diversas ações informativas e educacionais e também ações voltadas para o incentivo justamente das testagens rápidas e de orientações quanto à doença e controle de comportamento de risco. Também tem em 2017, né, visando intensificar ainda mais essas medidas, foi instaurada a campanha nacional de prevenção ao HIV e AIDS e outras ISTs,
designado ali o Dezembro Vermelho, em que essas medidas elas são ainda mais reforçadas para tentar diminuir esse risco de exposição ao HIV e promover, né, a maior adesão terapêutica. Pode passar. Com base nisso, o nosso estudo ele buscou avaliar o nível de conhecimento de pessoas vivendo com HIV e AIDS em Boa Vista, Roraima, desculpa, correlacionando a percepção de estarem informados com o conhecimento efetivo sobre tanto a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e as profilaxias, a PrEP e a PEP. E de objetivo específico, nosso trabalho buscou analisar o conhecimento de pacientes com HIV e AIDS, tanto a prevenção, conceito CD4, carga viral, quanto ao tratamento e a profilaxia. Também identificar o perfil sociodemográfico dos pacientes que não apresentam acesso à informação quanto ao tema HIV e AIDS em aspectos gerais, e identificar padrões de regularidade no tratamento e aconselhamento médico em comparação com o nível informativo relativo ao HIV e AIDS. Assim, o nosso trabalho ele tratou-se de uma pesquisa de natureza observacional, prospectiva, de abordagem qualitativa e quantitativa do tipo descritiva, em que foram incluídos ali participantes que estavam em acompanhamento para o tratamento de HIV e AIDS e que eram da faixa etária de 18 a 70 anos, no período de 2020 a 2021. O nosso projeto ele fazia parte do projeto Mãe, intitulado Aspectos Epidemiológicos Portadores de HIV e AIDS em Roraima, aprovado tanto pela diretoria do Hospital do Coronel Motto, onde foi realizada a nossa pesquisa, quanto pelo Comitê de Ética e Pesquisa na Universidade Federal de Roraima. Foi solicitado aos pacientes, né, que assinassem o termo de consentimento livre esclarecido e aos que aceitaram responderem o diagnóstico, um questionário epidemiológico. Pode passar. Quanto aos critérios de inclusão, foram incluídos ali pacientes de 18 a 70 anos, residentes em Roraima e até mesmo imigrantes venezuelanos que eram atendidos nesse serviço de atenção especializada e que aceitaram participar mediante a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Foram excluídos na nossa pesquisa pacientes que não respondiam por si próprio e também pacientes indígenas. E a análise dos dados ela foi realizada nas plataformas tanto do Excel quanto do GraphPad 3.0. Então, iniciando a nossa discussão em relação aos resultados e em si, o que a gente conseguiu ver com a pesquisa, basicamente, a gente contou com a participação de 286 pacientes que convivem com o HIV. Deles, a gente revisou os prontuários, viu alguns critérios de exclusão, então, pacientes que foram transferidos, dados incompletos, ou aqueles que não se incluíram dentro da faixa etária que a gente acabou de citar em relação à metodologia, e aí deu na totalidade ali 268 indivíduos para poder analisar esses dados. Em relação a esse perfil, a maior parte dele é do sexo masculino, em cerca de 60,45%. A maior parte dele está na faixa etária entre 30 e 49 anos, e a maior parte dos pacientes que foram recebidos na nossa pesquisa, eles eram brasileiros, ali na faixa de 86,94%, mas a gente abrangeu a faixa também venezuelana. É importante citar que, em relação à escolaridade, a maior parte dos pacientes, eles tinham o ensino médio completo, então ali cerca de 29,1%, mas ainda a grande porcentagem tinha ensino médio, ensino médio completo, incompleto e o fundamental completo. Então, a gente tem essa faixa etária do ensino médio completo e o ensino fundamental completo também, que abrange a maior parte aí da população do nosso estudo. É importante destacar que essa tabela ela guiou basicamente a análise dos nossos resultados, e os pacientes eles foram questionados se eles se sentiam informados em relação ao tema HIV/AIDS. Cerca de 86,87% referiram que se sentem informados, e a gente utilizou esse parâmetro como uma variável de referência para poder comparar tanto o conhecimento sobre carga viral, conhecimento sobre tratamento, conhecimento sobre profilaxias, para a gente conseguir ver se as estatísticas foram significativamente relevantes ou não. E aí, basicamente, a gente identificou que a maior parte desses pacientes refere que recebeu todas as informações que precisa do seu médico, então ali 81%, porém, a maioria refere que não foi informado sobre prevenção combinada e gerenciamento de risco. Esse é o primeiro momento da pesquisa em relação aos resultados que a gente nota a discrepância entre a percepção de estar informado com o conhecimento efetivo de fato. Então, a gente nota essa lacuna que não se traduz de fato em um conhecimento efetivo em relação ao HIV.
E aí foi identificado pelo P que essas estatísticas possuem uma diferença significativa. Em relação ao conhecimento sobre carga viral e tratamento, profilaxias, a gente vai explorar adiante. Aqui a gente pode ver também o parâmetro geral em relação às profilaxias, que também demonstraram que os pacientes não identificam o que é, nem para quem é indicado, onde conseguir em relação às profilaxias, mas eu vou discutir um pouquinho mais na frente. Basicamente, iniciando sobre a temática HIV/AIDS, cerca de 76% informou que se sente informado, mais de 80% referiu que recebe todas as informações, e a menor parte referiu que não, a maior parte referiu que não identifica o que é prevenção combinada ou gerenciamento de risco. Então, a gente já nota que existe essa falta de informação e, possivelmente, a criação de condutas de risco a partir dessa falta, né, de acesso a essa informação. Em relação à carga viral, a maior parte refere que sabe o que é CD4, carga viral, e esses são componentes importantes, porque no acompanhamento do HIV, são 2 exames que eles são realizados durante um ano, então é realizado 2 vezes, né, semestralmente, então é importante que os pacientes eles saibam o que é, até para poder conseguir manter esse acompanhamento adequado lá pelo centro de referência, pelo o serviço de referência, que é o SAI, No caso, em relação ao conhecimento sobre tratamento, a maior parte dos pacientes refere que acha que recebeu todas as informações e que foi explicado sobre a importância de tomar regularmente. Porém, temos um contexto em que a maioria dos participantes, cerca de 61%, não soube informar corretamente nenhum nome do medicamento. E cerca de 17 pacientes referiram que não iniciaram o tratamento ainda. O que isso mostra para a gente? Que existe uma discrepância significativa em relação a essa falta de consciência sobre a percepção do conhecimento. Então, eles identificam que tem, eles referem que tem muito conhecimento, então tem uma percepção autorreferida importante sobre o HIV, porém, na prática, quando se questiona sobre alguns conceitos importantes, como prevenção combinada, que são basicamente aquelas medidas ali de prevenção, tanto de barreira quanto de quebra da cadeia de transmissão do HIV, os pacientes já referem que eles não conhecem. E aí, no caso, a gente tem um fator importante em relação à criação, à geração dessa falha virológica, que é basicamente o fato de que o HIV ele pode ser detectado ali cerca de 6 meses após o tratamento, ou quando tem troca de tratamento, ou indivíduos que estavam em supressão viral e está relacionada à falha do tratamento antirretroviral. E essa falha virológica, o principal fator hoje em dia que a Ministério da Saúde considera é a má adesão terapêutica. Em relação às profilaxias, esse quadro se agrava, essa lacuna ela se torna bem maior. Então, os pacientes que referiram que não sabem o que é PrEP, chegou a cerca de 71%, para que é indicado 76%, e onde conseguir 81%. Em relação à profilaxia pós-exposição, essa é de pré-exposição, a de pós-exposição, esse quadro é ainda mais grave. Cerca de 90% dos pacientes não sabem o que é, para quem é indicado e onde conseguir. Então, a gente está falando de profilaxias e que são 268 indivíduos que têm parceiros, que vivem em um contexto familiar. Então, na medida que acontecem acidentes, esses pacientes podem estar colocando outras pessoas em risco, justamente por essa falta de conhecimento em relação a aspectos importantes em relação ao HIV. Em relação à análise do nível de informação relativa ao conhecimento, a gente tem três tópicos importantes, que é justamente essa disparidade entre a informação autorreferida desses pacientes que se sentem informados e uma falta de, na prática, uma afinidade com esse conhecimento. O Roraima ainda se encontra no top 1 de ranking em relação à transmissão do HIV no Brasil, e justamente essa discrepância pode estar associada com essa taxa de transmissão. E um outro fator importante é a falta de desse conhecimento impactar na qualidade de vida desses indivíduos que convivem com a infecção, que é uma infecção crônica. Então o paciente vai ter troca de parceiros, podem acontecer acidentes no trabalho, em casa, e que é importante que o paciente conheça essas diversas variáveis, né? Em relação aos meios de informação, a principal fonte citada foi a consulta médica. Então você percebe uma dependência informacional em relação ao médico, sendo que o Ministério da Saúde já consolidou de uma forma bem clara, isso mundialmente também,
as pesquisas mostram que o tratamento efetivo para HIV ele funciona melhor quando você tem uma dinamicidade de intervenções. Então, quando você tem um nutricionista, o físio, o psicólogo, o médico, o enfermeiro, todos atuando para poder manter e conseguir consolidar esse tratamento de forma adequada. E aí, um fator ali que eu esqueci de citar, mas cerca de 5% afirmou que aprendeu algo na escola. E o fato da escola ter um baixo impacto no conhecimento para HIV entra como um dos fatores que podem dificultar, ou no caso, quando você tem uma escolaridade importante, um papel da escola importante nessa informação, a ajudar na adesão à terapia antirretroviral. Então, os fatores que podem dificultar, a gente tem a complexidade do esquema, suporte social precário, essa baixa escolaridade ou a falta do papel da escola na transmissão dessas informações, habilidades cognitivas insuficientes, transtornos mentais, os efeitos colaterais, que são vários das medicações, e até uma relação insatisfatória com o médico e com a equipe de saúde. Em relação ao perfil dessas pessoas que não se sentem informadas, a gente tem basicamente um paciente que tem idade de 30 e 49 anos, majoritariamente, que é do sexo masculino, que é da cor parda e que tem a escolaridade entre o ensino médio completo e o fundamental incompleto. Então, você, apesar de a escola ela não ser muito referida entre as fontes de acesso à informação, você percebe que esses pacientes têm escolaridade. E aí, no caso, a escolaridade ela entra justamente como um dos fatores principais em relação à dificuldade de adesão a esse tratamento. E que é o que não acontece na nossa pesquisa. Então, você percebe que esses pacientes têm escolaridade, apesar desse baixo conhecimento. Quando a gente fala dos atendimentos no serviço de saúde, a maioria dos pacientes tem um acompanhamento trimestral, porém, praticamente ali quase 50%, cerca de 48% dos pacientes referiram que faltam com frequência nas consultas, cuja principal motivação foi o esquecimento. O esquecimento, ele entra como uma das barreiras adicionais nesse contexto de adesão. Então, você já tem condições psíquicas, estigmas sociais, dúvidas em relação à efetividade do tratamento, os efeitos adversos em si, e ainda você tem esse fator a mais, que é justamente o esquecimento. Então, o paciente não consegue identificar a importância naquele acompanhamento, e aí a gente tem esse fator importante interferindo no acompanhamento. Só um fator que eu gostaria de citar aqui é o fato de que a gente tem uma diferença estatisticamente significativa em relação a esses pacientes que se sentem informados e tem uma chance elevada, que estatisticamente eles tinham uma chance elevada de ter o conhecimento efetivo sobre o HIV e que na prática não se consolida. Então a gente consegue ver isso através dos nossos dados. Aí, limitações. Falando a respeito das limitações do nosso trabalho, Falando a respeito das limitações do nosso trabalho, observou-se que os dados obtidos por questionários autoaplicados, o que pode ter gerado ali viés de memória ou de desejabilidade social. Também foi identificado que a amostra foi composta apenas por indivíduos atendidos em um único serviço de referência em Boa Vista, que pode ter um viés envolvido, e também a ausência de métodos qualitativos como entrevistas em profundidade ou então em grupos focais, também limitou ali a compreensão de aspectos mais subjetivos e também contextuais. Pode passar. Por fim, o nosso trabalho ele concluiu que os indivíduos que eles vivem com HIV aqui em Roraima, eles não apresentam conhecimento suficiente sobre prevenção, carga viral e tratamento, principalmente se tratando de profilaxias de pré e pós-exposição, o que pode estar diretamente relacionada com as elevadas taxas de transmissão do vírus aqui no estado. Também que é importante que haja desenvolvimento de estratégias de sensibilização e de educação em saúde nessa população, considerando o nosso contexto social e as particularidades, e que existem também diversos fatores, como individuais, sociais e estruturais, que estão atrelados aí a esse baixo conhecimento e que o conhecimento ele faz parte de uma etapa principal na adesão terapêutica e na redução desses níveis de transmissão. Além disso, a compreensão e análise do perfil sociodemográfico, ele possibilita a criação de políticas públicas mais robustas e voltadas justamente para essa vulnerabilidade associada a essa má adesão e seus fatores de risco. Pode passar.
Por fim, a gente gostaria de agradecer as nossas famílias, os nossos amigos que estiveram com a gente até o final. Agradecer também a disponibilidade, o apoio, né, disponibilizado pelo PIBIC, da UFRR, que patrocinou essa pesquisa. A toda a equipe do Serviço de Atenção Especializada, que nos ajudou e compreendeu. E também ao conhecimento repassado durante esse período em que estávamos aplicando os questionários, aos pacientes que se disponibilizaram em participar e também a professora Fabiana Nakashima, que aceitou, né, nos orientar e que teve uma paciência e uma atenção muito grande. Essas foram as nossas referências e muito obrigada.